Em uma pequena cidade cercada por montanhas e árvores centenárias, vivia um menino chamado Diego. Ele tinha apenas 8 anos, olhos grandes e curiosos e um olhar que parecia guardar segredos que ninguém mais conseguia entender. Sua mãe, Mariana, havia desaparecido misteriosamente há 20 anos. E embora Diego mal se lembrasse dela, sentia em seu coração que algo não estava certo. Uma tarde, enquanto brincava perto da antiga propriedade da família, Diego se aproximou do poço abandonado que ninguém visitava há anos. Ele olhou profundamente para o interior escuro e, com voz trêmula, mas firme, apontou e disse: "Minha mãe está aí." Os adultos ao redor dele permaneceram em silêncio, confusos e um tanto irritados. Alguns olhavam para ele com tristeza, outros com descrença e alguns com um toque de preocupação. "Não diga bobagens, Diego", disse seu tio, tentando acalmar a situação, mas o menino insistiu, com a convicção de quem sabe algo que os outros não sabem. A comunidade havia enterrado aquele poço em sua memória, assim como a memória de Mariana. O medo e a tristeza criaram um muro de silêncio, um pacto tácito de nunca mais mencionar aquela tragédia. Mas Diego, com a pureza e a determinação de uma criança, quebrou esse muro com uma única frase. A partir daquele dia, uma profunda necessidade de encontrar respostas começou a crescer dentro dele. Cada vez que passava pelo poço, seus olhos buscavam sinais, seus ouvidos esperavam algum sussurro que confirmasse sua intuição, mas os adultos evitavam o assunto, desviando o olhar, como se o silêncio pudesse apagar a verdade. Apesar das dúvidas e repreensões, Diego nunca deixou de apontar o poço. Ela sabia que sua mãe estava lá, esperando que alguém a encontrasse, e mesmo que o tempo passasse e as vozes desaparecessem, ele continuaria sendo o guardião daquela verdade oculta. Diego cresceu na mesma cidade, rodeado pelo silêncio que sua declaração sobre o poço causou. Com o passar dos anos, a descrença dos adultos apenas reforçou a sua convicção. Para ele, a ausência da mãe não era apenas um mistério não resolvido, mas uma ferida aberta que clamava por justiça e verdade. Durante a escola, os colegas de Diego frequentemente zombavam de suas histórias sobre o poço e sua mãe desaparecida. Alguns o chamavam de "o louco do poço" ou "o menino que vive no passado", mas ele nunca deixou que essas palavras o desviassem do caminho. Ele guardava um segredo que lhe dava força. Ele sabia que um dia descobriria o que realmente havia acontecido. Seus pais, embora amassem Diego, também tinham medo. O assunto era doloroso e delicado, e eles não queriam criar falsas esperanças. Entretanto, o olhar determinado de Diego os lembrou que o silêncio nem sempre é a melhor resposta. Sua obsessão silenciosa se tornou parte de sua identidade, moldando suas decisões e sonhos. Com o passar dos anos, Diego começou a investigar por conta própria. Ele leu jornais velhos, perguntou a vizinhos mais velhos e visitou a pequena biblioteca da aldeia, em busca de pistas que pudessem confirmar sua intuição. Embora a maioria das pessoas preferisse esquecer, ele se tornou um jovem determinado a encarar a verdade, por mais dolorosa que fosse. O poço, esquecido por tantos, era para Diego um símbolo de esperança e resistência. Cada vez que ele se aproximava, sentia a presença invisível de sua mãe, como se ela estivesse sussurrando para ele não desistir. Apesar da solidão e da rejeição, ele manteve aquela chama viva. Finalmente, chegou um momento em que Diego, agora um jovem adulto, decidiu que não podia esperar mais. Ele sabia que a única maneira de acabar com anos de dúvida e dor era procurar ajuda para cavar aquele buraco e descobrir o que estava escondido debaixo da terra. Agora um jovem determinado, Diego enfrentava um novo desafio: convencer os outros de que valia a pena cavar no poço esquecido. Não foi uma tarefa fácil. A comunidade ainda estava marcada pelo medo e pela dor, e muitos preferiam manter o passado enterrado. Literalmente, sua primeira tentativa foi conversar com sua família próxima. Ele explicou com paixão e calma que precisava de respostas para se curar. Alguns familiares o apoiaram silenciosamente, enquanto outros lhe pediram cautela e alertaram que a remoção de feridas antigas poderia trazer mais sofrimento. Mas Diego não estava sozinho. Ele encontrou uma aliada inesperada em Marta, uma investigadora local interessada em casos não resolvidos. Ela ouviu rumores
rumores sobre o poço e o menino que insistia que sua mãe estava lá. Convencida de que havia algo mais por trás daquela história, ela concordou em ajudá-lo. Juntos, eles começaram a planejar a escavação. Eles solicitaram licenças, reuniram ferramentas e convocaram um pequeno grupo de voluntários dispostos a enfrentar a verdade. Na véspera da intervenção, a tensão na cidade era palpável. Alguns olhavam com esperança, outros com cepticismo e medo. O poço, coberto de musgo e cercado pela natureza que havia tomado conta do lugar, parecia guardar zelosamente seus segredos. Diego se aproximou mais uma vez, tocou na velha pedra que a ladeava e sussurrou uma promessa: "Mãe, eu vou te encontrar." À medida que a lua começou a nascer, o grupo preparou-se para desenterrar o passado e confrontar o que quer que estivesse escondido sob a terra. A decisão foi tomada e não haveria como voltar atrás. No dia em que começaram a cavar o poço, o ar estava cheio de uma mistura de esperança e medo. Cada pá que revirava a terra parecia revelar não apenas poeira e raízes, mas também anos de segredos enterrados. Os voluntários trabalharam em silêncio, cientes da importância do que estavam fazendo. Diego observava com o coração acelerado, aproximando-se cada vez mais da verdade que havia buscado a vida inteira. Marta, ao seu lado, tomava notas e documentava cada detalhe, com profissionalismo e curiosidade crescente. Enquanto continuavam, encontraram restos de objetos antigos, uma corrente quebrada, um lenço desbotado e uma medalha. Cada descoberta reforçou a esperança e a tensão. Mas o que realmente mudou tudo foi quando a pá atingiu algo sólido, algo que não era terra ou pedra. Cuidadosamente, eles começaram a limpar o que parecia ser um baú de metal, corroído pelo tempo. Quando finalmente conseguiram abri-la, o silêncio caiu sobre o grupo. Lá dentro, encontraram fotografias antigas e uma carta amarelada, que contava uma história que ninguém queria contar. Mas a descoberta mais chocante foi um corpo delicadamente embrulhado, deitado no fundo do poço. A confirmação de que Mariana, mãe de Diego, esteve ali o tempo todo, enterrada em segredo. A cidade inteira ficou sem palavras. Ninguém sabia o que dizer ou como reagir. O silêncio era pesado, como se todos entendessem que aquela verdade, embora dolorosa, era o encerramento que muitos esperavam. Diego sentiu um misto de alívio e profunda tristeza. Ele finalmente encontrou sua mãe, mas a questão de por que ela foi enterrada naquele poço permaneceu sem resposta. A notícia da descoberta do poço espalhou-se rapidamente pela aldeia, provocando um misto de choque e medo entre os seus habitantes. As autoridades lançaram uma investigação formal para esclarecer as circunstâncias da misteriosa morte de Mariana. Diego, embora aliviado por ter encontrado sua mãe, estava ansioso para descobrir a verdade por trás daquele segredo obscuro. Os interrogatórios iniciais revelaram que, nos anos anteriores ao seu desaparecimento, Mariana teve conflitos com alguns membros influentes da comunidade. Os testemunhos apontaram para disputas por terras, segredos de família e rancores escondidos sob a superfície da aparente tranquilidade da cidade. Marta, a investigadora, encontrou inconsistências em registros e documentos oficiais que indicavam que a morte de Mariana pode não ter sido um acidente ou um desaparecimento voluntário. Em vez disso, tudo parecia apontar para uma possível conspiração para esconder a verdade e proteger pessoas poderosas. Enquanto isso, Diego começou a receber ameaças veladas e olhares hostis de alguns vizinhos. A busca pela verdade despertou forças que preferiram que o passado permanecesse enterrado, assim como sua mãe. Mas a determinação do jovem era inabalável. Junto com Marta, ele continuou reunindo evidências, conversando com testemunhas e montando um quebra-cabeça que mostrava uma imagem cada vez mais perturbadora. A comunidade estava dividida entre aqueles que apoiavam a investigação e aqueles que queriam encerrar o caso rapidamente. A pergunta que todos faziam era: quem se beneficiou com o desaparecimento e o silêncio? E, acima de tudo, que segredos obscuros Mariana estaria guardando que alguém estaria disposto a enterrar com ela? Durante as escavações e investigações, Marta descobriu algo inesperado. Um pequeno compartimento escondido dentro do baú de metal, encontrado no poço. Com muito cuidado, ele removeu um pacote embrulhado em pano. Ao abri-lo, encontrou um diário e várias cartas escritas à mão por Mariana. As páginas do diário
revelavam uma história que ninguém na cidade conhecia. Mariana descobriu provas de corrupção e abuso de poder entre líderes locais. Nos seus escritos, ela descreveu como foi ameaçada e pressionada a permanecer em silêncio, mas a sua consciência forçou-a a lutar pela verdade. As cartas continham nomes, datas e detalhes que apontavam para uma rede de cumplicidades envolvendo pessoas próximas ao poder. Mariana tinha planejado denunciar tudo, mas foi presa antes que pudesse fazê-lo. Este segredo oculto explicou o motivo do seu desaparecimento e o encobrimento que se seguiu. A mãe de Diego não desapareceu por acidente. Foi silenciado para proteger interesses obscuros. A revelação abalou a cidade. Para alguns, foi um alívio aprender a verdade, mas para outros, foi um golpe que destruiu a confiança daqueles em quem depositavam sua fé. Diego sentiu uma mistura de orgulho e tristeza ao ler as palavras de sua mãe, reconhecendo sua bravura e sacrifício. Com o diário em mãos, a investigação tomou um novo rumo. A comunidade começou a confrontar seu passado e exigir justiça. O poço, antes um símbolo de mistério e dor, tornou-se o epicentro de uma luta pela verdade e transparência. A revelação do diário de Mariana e dos segredos escondidos causou uma onda de choque em toda a cidade. As pessoas começaram a questionar aqueles que admiravam ou temiam há anos. Alguns líderes tentaram negar as acusações, enquanto outros procuraram distanciar-se da sombra do escândalo. A atmosfera ficou tensa. Vizinhos que antes viviam juntos, em aparente harmonia, agora se entreolhavam com desconfiança. Velhas amizades foram rompidas e novas alianças surgiram em meio ao caos. Para a família de Diego, o impacto foi profundo. Receberam apoio e rejeição. Diego, por sua vez, se viu no centro de um furacão emocional. Apesar de toda a dor, senti que a verdade era um bálsamo necessário para curar velhas feridas. A sua relação com a comunidade mudou. Alguns o viam como um herói que havia descoberto a verdade, enquanto outros o consideravam responsável por causar problemas. A pressão aumentou, mas a esperança também. Reuniões comunitárias foram organizadas para discutir o futuro e a necessidade de justiça. Diego e Marta participaram ativamente, impulsionando mudanças e promovendo transparência. Embora o processo tenha sido doloroso, a comunidade começou a dar pequenos passos em direção à reconciliação. A história de Mariana e a bravura de Diego serviram para lembrar que a verdade, embora difícil, era o caminho para a construção de um futuro melhor. Com o passar do tempo, as pessoas começaram a se curar. As feridas abertas pela revelação do segredo de Mariana sararam gradualmente e a comunidade aprendeu a olhar para a frente com esperança. Diego, embora marcado pelas dores da infância, encontrou na verdade a força para construir um futuro melhor. As autoridades tomaram medidas para investigar e punir os responsáveis, e o nome de Mariana foi registrado como símbolo de luta e bravura. O poço, outrora local de mistério e tristeza, tornou-se monumento de memória e justiça. Diego abraçou a vida com propósito renovado, consciente de que a insistência e o amor pela mãe mudaram a história da cidade. Sua jornada foi longa e difícil, mas finalmente ele pôde dizer com paz no coração que havia cumprido sua promessa. E assim, sob o céu claro que iluminava a cidade, Diego olhou para o horizonte, sabendo que, embora o passado nunca seja esquecido, o futuro sempre pode ser escrito com esperança e coragem.